Olá, eu sou Cristiano Barbarosia, estamos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Estamos no meio de uma aula teórico-prática de Cálculo 2, aula de dia 20 de março de 2020. Vamos ver um problema de valor inicial para uma equação diferencial da segunda ordem. Como de costume, o que eu recomendo na resolução de problemas de valor inicial é, numa primeira fase, ignorar as condições iniciais e olhar só para a equação. Vamos obter uma solução geral, ou seja, uma família de muitas soluções, uma família infinita de soluções. E depois, com a ajuda destas duas informações suplementares, chamadas condições iniciais, vamos extrair uma solução única entre toda esta família que satisfaz estas duas condições suplementares. Mas para já, olhamos só para a equação, que é U duas linhas igual U' mais 2U. E desta vez podemos usar aquele atalho, usamos diretamente a equação característica. A equação característica associada a esta equação diferencial é lambda quadrado. Se quisermos podemos escrever assim, mas assim não é muito útil. Nós gostamos mais dela assim. Resolvemos esta equação diferencial. Resolvemos esta equação polinomial do segundo grau e obtemos. Eu vou preencher o quadrado. O quadrado que começa assim vai ter que acabar assim. Isto é um quadrado. E o quadrado de lambda menos 1/2. Então, onde está o 12? Eu vou ter que pôr menos 1/4 menos 12. Senão não fica a mesma equação. Se eu não subtrair 1/4, estou a alterar a equação. E eu não quero alterar a equação. Ou seja, o que eu quero são os valores de lambda com esta propriedade. O quadrado tem que ser igual a 12 mais 1/4. Isto dá 48, 49. E é um quadrado perfeito, até fica bonito. Não vão aparecer raízes quadradas. Portanto, os números que satisfazem isto são 7/2 e menos 7/2. E temos as soluções, as duas soluções distintas. Temos duas soluções reais distintas da equação característica. E então já sabemos que a solução geral da equação diferencial será combinação linear entre as duas soluções fundamentais. E as duas soluções fundamentais serão estas com dois lambda distintos. Onde lambda 1 e lambda 2 são as duas soluções que acabamos de encontrar. Então fica só e elevado a. Ou seja, aqui podemos reformular, fica lambda igual a
4. 7 vezes mais 1 meio dá 4. Ou menos 3. Lá está. Se nós quiséssemos ir pelo outro caminho, poderíamos procurar candidatos a soluções desta equação polinomial entre os divisores do 12. E teríamos encontrado o 4 e menos 3. Podia-se poupar trabalho. Muito bem. Temos então a solução geral da equação diferencial, sozinha. E numa segunda fase, tomamos em conta as duas informações suplementares que temos, que são estas duas. E essas duas informações suplementares vão servir para determinarmos valores específicos de C1 e C2, valores concretos, numéricos, que fazem com que U satisfaça estas duas igualdades. Portanto, o que nós queremos que aconteça é U de 0 igual a 0. Então, é C1 é elevado a 0 mais C2 é elevado a 0 tem que ser igual a 0. E por outro lado, queremos que o linha em 0 seja igual a 14. Podemos calcular o linha à parte. Podemos escrever aqui. Portanto, a derivada da solução geral será 4 vezes constante e elevado a 4t, menos 3 vezes constante e elevado a menos 3t. Isto não é x, isto é t. E aqui também não é x, é t. Ou pomos x em todos os lados, ou pomos t em todos os lados. Como no enunciado não aparece o nome da variável, podemos escolher. Muito bem, isto significa que um segundo requerimento que nós temos é, para além desta soma ser igual a 0, queremos que esta diferença seja igual a 14. Ou seja, temos um sistema com duas equações lineares, porque a equação é linear nas incógnitas C1 e C2. Os sistemas lineares, se forem grandes, podem ser difíceis, assim pequeninos são muito fáceis. Podemos substituir o C2 por menos C1 e obtemos aqui 7C1 igual a 14. 7C1 igual a 14. E o C2 fica menos 2. Portanto, a resposta final vai ser e já está. O exercício está resolvido. Para ficar mais confortável, eu posso fazer pequenas verificações. Por exemplo, se calhar posso verificar que estas duas soluções fundamentais realmente satisfazem aquela igualdade. Mas isto é opcional, é apenas uma verificação. Se eu puser aqui e elevado a 4t, então vou obter 16 U duas linhas, 16
e elevado a 4t. Quero que seja igual a 4e elevado a 4t mais 12e elevado a 4t. Está certo, 4 mais 12, 16. E se eu puser outra, e elevado a menos 3t, ponho ali dentro, obtenho 9e elevado a menos 3t. Quero que seja igual a menos 3e elevado a menos 3t mais 12e elevado a menos 3t. E fica certo, 12 menos 3 dá 9. Está certo. Portanto, não é difícil. A parte mais difícil é resolver a equação em si, a primeira fase. Esta parte pode dar mais trabalho. Vamos fazer um pequeno intervalo.